do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos ficar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje, como eu havia falado antes, nós vamos falar hoje sobre o livro de Apocalipse, no capítulo 21, e vamos falar sobre a Virgem Maria, dando continuidade ao nosso processo de entendimento e de conhecimento sobre a vida dela. Desejo a todos uma boa noite, que sejam todos bem-vindos a mais esse momento de Escola de Maria, e peço a Deus que abençoe a todos nós, nos dê entendimento e conhecimento, sabedoria, para poder compreender os mistérios que vão ser explicados e as coisas que vão ser faladas hoje. Então, a gente vai ler então o capítulo no Apocalipse, o 21, versículo 1. Recebi um pequeno discernimento há pouco, ia fazer uma única pregação de duas passagens do mesmo versículo, e acabei recebendo um direcionamento que dividisse ela em duas, e foi me dado um entendimento sobre a segunda parte, que era para me pregar em uma segunda pregação, que talvez faça na semana que vem. E aí acabei que eu acho que é isso que eu vou fazer, eu vou dividir a pregação, que ia ser uma pregação, dividir em duas, porque senão não teria como eu explicar tudo em 1 hora de tempo. Então nós vamos pegar o capítulo 21, versículo 1, e vamos começar então a compreender o que está escrito aí. Deixa eu ler para vocês. Diz assim: Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. E ao mesmo tempo eu ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e será o seu povo. E Deus mesmo estará com eles, e enxugará toda lágrima dos seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então o que está assentado no trono disse: Eis que renovo todas as coisas. E disse ainda: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Quem tiver sede, darei gratuitamente de beber da fonte da água da vida, da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aos tíbios, aos infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Essas são para nós umas palavras daqui da palavra de Deus, e vamos agora então compreender o sentido, o mistério dessa palavra. Então, nesse entendimento, como eu venho falando para vocês, foi nos dado muito a conhecer sobre a Virgem Maria. Então, quem é João? Quem é João, o que escreveu o Apocalipse? João é o apóstolo, como a gente chama, o apóstolo do amor. É o apóstolo que esteve perto de Jesus, o mais próximo dele, aquele mais amigo, aquele mais próximo que estava ali, aquele que deitou no colo de Jesus, colocou a cabeça no colo de Jesus e perguntou: Senhor, quem vai me trair? Aí Jesus vai dizer para ele: aquele que molhar o pão no vinho junto comigo. E aí então Jesus vai lá e molha o pão no vinho, e João já sabia que era aquele. Os outros não sabiam, mas ele sabia. Então João... Vocês estão me ouvindo, o resto das pessoas? Tá. Então João é aquele que deita a cabeça no colo de Jesus, para poder ouvir aquela palavra que eu expliquei para vocês agora há pouco. E João também vai ser aquele homem que vai ser digno de ser o sucessor, o suplente de Jesus. Na medida que Nossa Senhora
não tinha mais o esposo humano, não que ele, o esposo humano, que era José. Então, Jesus assume ali o papel de filho, como um filho da Virgem Maria, o papel de guardião, de defensor, de protetor, como um homem da família. Na medida em que Jesus morre, antes da sua morte ali um pouco, ele vai precisar partir, e a Virgem Maria, não que precisasse, porque tinha os 1000 anjos da guarda defendendo ela, mas não é um sentido, não é humanamente falando. Então, quando Jesus, antes dele partir, ele vai entregar a Virgem Maria como a mãe da humanidade. Eis aí a tua mãe, homem, eis aí a tua mãe, e mulher, eis aí teu filho. E daí então ela vai entregar, claro, como mãe de todos os fiéis, porque ela tem o quinhão na parte santa, na parte de Jacó. Toma a tua parte em Jacó, o teu tesouro em Jacó, a tua herança em Jacó, está escrito lá no livro de Eclesiástico. Então Nossa Senhora não toma parte no que é mal, ela toma parte só no que é bom. Então daí então Jesus vai entregar a Virgem Maria a João, aquele apóstolo, e ele vai se tornar então, humanamente dizendo, o guardião, o suplente, o sucessor de Jesus como o guardião da Virgem Maria. E é por isso que quando ele vai escrever o livro da Revelação, que ele vai ser dado a ele a conhecer os mistérios que ele vai escrever nesse livro. Então vai ser dado a conhecer qual a importância e quem ele estava aguardando. Quem ele estava aguardando. E é daí então que ele vai ter no livro do Apocalipse diversas revelações sobre o que já tinha acontecido e o que ainda ia de acontecer, e o que estava acontecendo e quem era aquela mulher que ele estava aguardando. E é por isso que o livro do Apocalipse ele vai se basear principalmente quase todo na vida da Virgem Maria. É interessante isso, que as pessoas estão procurando um monte de coisa lá, e na verdade o que está lá são diversas coisas voltadas ao conhecimento dela. É claro que tem muitas coisas proféticas, muitas coisas que estão ali como um mistério de Deus, que onde acontecer. Mas a maior parte do Apocalipse é a vida da Virgem Maria, é a Virgem Maria. Então ele vai começar dizendo, então esse João, quando vê, ele precisa de conhecer, entender quem era a Virgem Maria mais profundamente, e ele vai começar então dizendo assim, no capítulo 21, eu vi então um novo céu e uma nova terra. E por que ele diz que ele viu um novo céu? Porque aquele céu de Adão já não era mais um céu, já era velho. Porque aquele céu já era uma terra maldita. Aquele Éden, aquele local já se tornava uma maldição. Já, por causa de Adão, daquela terra, os rabinos, eles diziam que Adão tinha sido feito da terra de Jerusalém. Da terra de Jerusalém. Então vejam que esse céu onde ele estava habitando, aquele estado que estava Adão antes do pecado e Eva, ele vai ser destruído pelo pecado e vai se tornar uma maldição. E a terra também, como diz aqui, eu vi um novo céu e uma nova terra. E a terra também já ia ser maldita pelo pecado dele. E por esse pecado de Adão e pelo erro, pela falha, aquela terra, porque Adão ele vai ser feito da terra, né, do barro, essa terra já se torna maldição. Já não é um local habitável por Deus, mas é um local maldito. E eles vão pecar e vão ser expulsos do estado de graça, dali do paraíso, para esse estado desse mundo de trevas. E assim é o que vai dizer. Por isso que quando ele vê ali aquela imagem da Virgem Maria, que é o que eu vou explicar para vocês, aquela imagem que está vendo ali, ele vai ver então essa nova terra, né? Essa Virgem, esse novo céu, que é esse estado, né? De onde vai nascer o verbo, de onde vai nascer o verbo encarnado, né? Que eu vou já explicar para vocês quem é essa Jerusalém. Quando ele vê essa Jerusalém, ele vai dizer, eu vi um novo céu e uma nova terra. Então a Jerusalém vinha descendo do alto, uma cidade inteira santa. Era assim que ele via a visão espiritual de João. Ele vai ver então a Virgem Maria. Por isso que se a gente pegasse o capítulo 8, 9 do mesmo livro que de Apocalipse 21, 9, vai dizer, o versículo 9 vai dizer que então ele foi elevado a um alto grande monte. Por que ele foi elevado a esse alto grande monte? Porque ele precisava ter entendimento de graça. Deus eleva ele e abre ele ali o entendimento de João, e ele vai conseguir entender o que ele está vendo. E aí continua dizendo, e eu vi descer do céu de junto de Deus. Eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. E ao mesmo tempo eu ouvi do trono de Deus uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. E vamos aqui então entrar no mistério. Desculpa. Vamos entrar no mistério. Então, o que é esse tabernáculo? O que é o tabernáculo do Antigo Testamento? O
que é o tabernáculo do Antigo Testamento? Então, lá no Antigo Testamento, Deus mandou fazer um tabernáculo, que era a tenda, né? Que eles chamavam de tenda da aliança, né? Onde ficava aquele cercado de 150 metros quadrados, cercado ali de peles, com desenhos de querubins, com palma de flores, igual no templo lá de Jerusalém, que eu falo outro dia para vocês sobre isso. Então ali, no tabernáculo, por que existia aquele local, era tão santo? Porque ali dentro, na tenda da aliança, existia uma coisa chamada a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, que era o que estava as coisas mais sagradas que existia naquele tempo, no Antigo Testamento. E o que era que tinha dentro da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo de Deus? Existia lá dentro o cajado de Arão, que quando as pessoas questionaram o que só porque só Arão falava e Moisés falava com Deus e por que outras pessoas não podiam falar, então ele vai ali e coloca os cajados ali na frente. Deus manda colocar os cajados de todas as pessoas que questionaram, e no dia seguinte o cajado que tivesse florido era o cajado do verdadeiro sacerdote, ali segundo a ordem ali do Antigo Testamento. Então o que aconteceu? Aconteceu que assim então o cajado que amanheceu florido foi o cajado de Arão. E todas as outras pessoas foram castigadas lá por causa que desobedeceram e estavam se rebelando contra a vontade de Deus. Então esse cajado do Arão, depois que Arão morreu, foi colocado dentro da tenda da aliança, dentro da Arca da Aliança. E uma vez por ano aquele cajado floria. Então aquele era o símbolo do sacerdócio que Deus tinha naquele tempo com os homens, os levíticos. Era o símbolo do sacerdócio, era o cajado de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote. Assim, o sumo sacerdote, né? Assim também havia dentro daquele pote, dentro daquela Arca da Aliança, um pote com o maná. Que quando Deus sustentou o povo lá no deserto, depois quando Deus pediu para pegar o maná e colocar num pote e guardar ali junto dentro da Arca da Aliança, para que as futuras gerações pudessem ver o pão com que Deus alimentou as gerações naquele período dos anos que passaram no deserto, que é o maná que desceu do céu. Então, segundo o pão que desceu do céu lá, o maná. E a terceira coisa que tinha dentro da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo, era as 2 tábuas do mandamento. E essas 2 tábuas do mandamento, eles são justamente o símbolo da aliança que Deus fez com os homens. O símbolo da aliança que Deus fez com os homens. Então as 2 tábuas que foram escritas por Deus lá, estavam dentro daquele tabernáculo. Então nesse tabernáculo havia 3 coisas, como eu falei para vocês. O cajado, que era o símbolo do sacerdote verdadeiro. O pão que desceu do céu, que era o maná. E também havia lá também as tábuas da aliança. Então, nessa forma, a gente vai compreender que quem é o verdadeiro pão, quem é o verdadeiro sacerdote, não segundo a ordem de Arão, não segundo a ordem dos homens terrenos, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é aquele homem que apareceu lá no deserto para Abraão, depois da vitória ali contra os 5 reis lá. Abraão vem e que vence, toma de volta o seu sobrinho com as riquezas de Sodoma e Gomorra, e está voltando e ele encontra um homem chamado Melquisedeque. E ele pergunta de onde ele é, e diz que ele era sacerdote de Salém. E essa Salém ninguém nunca encontrou, e ele diz que era um homem algo ali interessante. Ali Abraão vai pagar o dízimo para esse homem, e esse homem vai oferecer para ele, esse sacerdote de Salém, vai oferecer para ele o pão e o vinho, que simbolizava aquilo que ia acontecer na descendência de Abraão, lá na frente em Jesus, que ia oferecer o pão e o vinho. Então assim, esse Melquisedeque some do mapa e ninguém sabe mais dele. E aí Jesus, já em Hebreus, quando São Paulo vai falar, ele vai dizer, porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem espiritual e não uma ordem humana, que nem o sacerdócio de Arão. Então quem é o verdadeiro sumo sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E quem é então o pão que desceu do céu? Aquele maná, porque era figura também. Aquele maná o povo guardou lá e apodreceu, o povo comeu e morreu em algum momento ali. Mas quem é o verdadeiro pão que desceu do céu? Quem é o verdadeiro alimento que desceu do céu? Jesus Cristo, a Eucaristia. O corpo de Cristo. Esse é o verdadeiro pão que desceu. Esse é o maná que a gente tem com tamanha perfeição que supera aquele do passado em muitos milhões de vezes, sabe? Que é a verdadeira carne de Deus. Então esse maná que desceu do céu, esse verdadeiro pão que desceu do céu é Jesus Cristo. Ele vai dizer, meu corpo verdadeiramente comida e minha carne verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Está lá no livro, acho que é no capítulo
No capítulo 6, se eu não me engano, de João. Então assim nós vamos entender que... E quem é o símbolo da aliança, a tauba da aliança? Quem é o símbolo da nova aliança? É Jesus Cristo. Ele vai dizer, esse é o meu corpo. O corpo que será entregue por vós, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Esse é o símbolo da aliança, essa é a aliança, é Jesus. E se Jesus Cristo é o símbolo da aliança, se Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote, e se Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, então se o tabernáculo é onde isso tudo estava dentro, aonde é que Jesus esteve dentro? De quem Jesus esteve dentro? Quem é o verdadeiro tabernáculo de Deus com os homens, que Deus viu quando viu descer do céu? Onde foi que Jesus passou 9 meses dentro? Foi no ventre da Virgem Maria. Então ali é o tabernáculo de Deus com os homens, né? Porque essa é a figura dela, né? Então, se a Virgem Maria é o tabernáculo de Deus com os homens, vejam o que diz no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Vai dizer assim: eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém inteira, de tantas graças e bens que ela tinha. A nova Jerusalém, como uma esposa, ornada para o esposo. E ao mesmo tempo, então, enquanto João via a Jerusalém descendo do céu, ele estava olhando, né, na visão espiritual, vinha descendo aquela Jerusalém do céu. Enquanto ele via ela descer do céu, a voz do trono dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aí a Virgem Maria. Então essa é a mulher que vai ser a esposa do Cordeiro. Essa é a mulher que é a esposa de Deus, que vai ser a mãe do Filho de Deus. Entendem? Por isso que ela está ornada como uma noiva. Imagina que se Deus tivesse que desposar uma mulher, uma esposa, mãe do seu filho, verdadeiro, único, esse Deus sendo rico em tudo, infinito em grandeza, em riquezas e bondade, em tudo, como ele ornaria a sua esposa para o casamento? Como ele ornaria a sua esposa? Como ela andaria se ele pudesse dar do bom e melhor e ele fosse um bom esposo? Como ele daria, o que ele não daria para ela? Deu tudo, né? Deu tudo para ela, só não deu a divindade, mas tudo que havia de mais perto da divindade ele entregou para sua esposa. E ela se torna participante desses méritos, porque vai revertir o filho dele de toda a humanidade. E Jesus vai receber da sua carne e do seu sangue. E daí então todos os méritos da Imaculada Conceição, por isso que ela é preservada. Porque se Jesus tinha que se vestir com uma vestimenta, vamos dizer assim, essa humanidade, ele tinha que se vestir com a melhor humanidade, a mais santa. E não tinha como Jesus se vestir com a humanidade mais santa e deixar sua mãe se vestindo com uma humanidade corrompida. É por isso que quando ele vai dizer aqui, ele vai dizer: eu vi ela descendo do alto. Por que ela vem de Deus? Porque nenhuma outra criatura estava assim em Deus. Por que é novo céu? Porque ninguém tinha chegado a esse nível, a essa graça. Sabe? E mesmo que aquele céu passado, mesmo que, não, eu estou falando aqui do céu empírio, acho que é assim o nome, se não me falha a memória. Mas estou falando desse novo céu, que é onde habita Deus. Por isso que o tabernáculo é a Virgem Maria. E daí ela vai ser a mística, a cidade de Deus, a Jerusalém que desceu do céu, como uma noiva, o tabernáculo de Deus com os homens. E essa Jerusalém que ele vê, ornada de tantas graças e bens, que vai ser explicado na outra formação, é a Virgem Maria. Então é a partir daí que ele vai continuar, ele vai dizer: por isso que passou o novo céu e a nova terra, o céu de Adão e a terra, o céu de Adão e Eva e a terra de Adão e Eva passaram. E passou a primeira condição. Agora nós temos um novo céu, que é a Virgem Maria, e um novo, por isso que hoje até o irmão Mateus postou sobre uma passagem que está no livro do Tratado da Verdadeira Devoção, que foi tirado de um outro livro por São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele vai dizer então que o ventre da Virgem Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele habita. Por quê? Porque Jesus, antes de vir ao mundo, o antigo Adão, que é figura de Jesus, antes de vir ao mundo, ele estava no ventre, ele estava no paraíso, no Éden. Aí ele é expulso pelo pecado para fora. E Jesus, a mesma coisa, estava no paraíso terrestre, o ventre da Virgem Maria, o céu dele. E ele vai ser expulso para fora. Sair, vai ser nascer, né? Maneira de dizer. Deu para entender? Então é por isso que a gente vai compreendendo os mistérios do que João viu. Então João viu uma Jerusalém descendo do céu, que a cidade santa, na verdade, ainda que seja o simbolismo daquilo que vão receber os santos, mas ele não vê uma Jerusalém, ele vê uma cidade que chama-se Maria Santíssima. É ela que ele vê.
E por isso que ele vai dizer, ela vai estar ornada como uma noiva para o noivo, para o seu esposo. E é nesse sentido que a gente precisa compreender esses mistérios. É por isso que quando a gente chega nesse entendimento, por isso que quando a gente chega nesse entendimento, a gente vai começar a entender que ele vai dizer, ao mesmo tempo eu ouvi a voz do trono de Deus, o próprio Deus dizendo, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. E ele habitará com eles e serão o seu povo. Serão o seu povo. Porque se o Senhor Deus colocou na terra o seu trono e a sua casa, a sua morada, se Deus colocou na terra o seu trono e a sua morada, é porque ele vinha habitar nela. Porque ele vinha habitar nela. Eu vou passar para o capítulo 21, 9. Vai dizer assim, continuando. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das 7 últimos flagelos, disse-me, vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E quem é a noiva, a esposa do Cordeiro? É claro que a figura... Entendam que na figura das figuras bíblicas, a maioria delas, quando se fala na mulher, ela sempre tem a figura da igreja, mas com perfeição sempre a Virgem Maria. O tabernáculo mais perfeito da igreja é um tabernáculo, mas mais perfeição ainda é a Virgem Maria. O mais perfeito tabernáculo de Deus, porque Deus pegou tudo que há de graça na igreja, pegou tudo que há de bens, tudo que ele fez na antiga Jerusalém e na nova, ele deu tudo para a Virgem Maria. Todas as graças e todos os bens, e ela junta, ela sozinha é maior do que todos os santos da igreja. É isso. Essa é a grandeza da criatura mais perfeita. A esposa de Deus. Aquela que foi digna de se tornar rainha por mérito da graça. Não por conquista como Jesus. E é a partir desse entendimento que a gente vai chegando aqui então. Aí levou-me em espírito a um alto grande monte, que eu falava para vocês agora. Então ele foi elevado. João, para entender esse mistério, ele é elevado a um estado espiritual muito elevado. Porque você está no estado... Por que é um monte? O que é o deserto? O deserto é o local da batalha. Local do combate espiritual. Tempo de dificuldade, de aridez, de batalhas. O que é o monte? O monte é da contemplação. Quando ele foi elevado ao monte, a um alto grande monte, ele pôde enxergar. É assim que a gente consegue compreender os mistérios do que eu estou pregando aqui. Porque se o Senhor não eleva a gente a um estado de entendimento lá em cima, você olha e não enxerga nada. Você vai ver como os protestantes, isso, aquilo, tudo humanamente falando ali, o que está escrito ali como uma figura. Você não consegue compreender os mistérios pelo entendimento. E aí vai ver aqui, vai dizendo, levou-me em espírito ao alto grande monte e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém que descia do céu. A Jerusalém que descia do céu, de junto de Deus, revestida da glória de Deus. Por que ela vem de junto de Deus? Porque nenhuma criatura foi pensada, saiu da mente de Deus. Ainda que a Nossa Senhora tinha vindo da descendência de Adão, ela herdasse alguma sombra daquilo, não seria ela reconhecida pelo pecado de Adão. Tanto é que ela é Imaculada Conceição. Ela seria reconhecida pela grandeza da glória que recebia de Deus. Por isso que ela está revestida da glória de Deus. A Virgem Maria. Por isso que ela está revestida da glória de Deus. E vai continuar dizendo, e assemelha-se ao seu esplendor uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Por que o jaspe cristalino é com que o profeta, o João, compara a Virgem Maria? Porque no jaspe, o diamante, a diferença do jaspe para o diamante, é que quando você bota o diamante na luz, ele não tem sombra. Mas quando você coloca a pedra de jaspe, ela dá alguns fios de sombra no seu resplendor. E esses fios de sombra, o jaspe cristalino, esses fios de sombra são a natureza corrompida que Nossa Senhora não deixa de ser vinda da natureza de Adão, de receber a humanidade que vem por essa sequência, ainda que ela seja preservada do pecado. Aquelas pequenas sombras daquela natureza passada que ficou para trás nesse novo céu e nessa nova terra. Então é assim que a gente vai compreender o que está escrito aqui. E revestiu-se em glória, revestiu-se da glória de Deus e assemelhava-se a um resplendor tal como uma pedra preciosa, tal como o jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas, guardada por 12 anjos. Vou explicar para vocês quem são os anjos das portas. Nossa Senhora, quando veio ao mundo, a cidade santa de Deus, imagina uma cidade inteira desse tamanho que eu estou explicando para vocês, de tamanha graça que ela foi comparada a Jerusalém. Ela foi comparada a tantas coisas, ao templo, foi comparada à arca, a tudo, né? E a Jerusalém, né? Uma verdadeira Jerusalém inteira de graça, de bens, de dons e de grandeza incomparáveis, insondáveis. E ainda que todas as pessoas do mundo pregassem sobre a Virgem Maria, eu acho que não conseguiriam esgotar a grandeza de descrever as perfeições e grandeza dessa criatura mais perfeita que Deus fez
com toda a perfeição. A partir daí, então, nós vamos compreender uma coisa. Então, essa Jerusalém, quando ela veio ao mundo, humanamente, pelo seu estado de viadora, no tempo que ela passou aqui no mundo, ela precisava ficar bem guarnecida com a graça de ter, de estar guardada de todo combate. Com a graça de estar guardada de todo combate. Então essa cidade santa, a Jerusalém, quando ela vem ao mundo, a Virgem Maria, foi dado para ela então entre os anjos da guarda que deveriam guardar essa cidade, foi dado um verdadeiro exército para ela de anjos. Então nós temos 9 hierarquias de anjos. Das 9 hierarquias de anjos, foi dado para ela, de cada hierarquia, 100 anjos, entre os mais perfeitos que existiam, dos mais elevados em graças. Foi dado 100 anjos de cada um para ela, para guardar a cidade santa, ensinar, defender, fazer o que fosse preciso ali, enquanto ela estivesse no seu estado de viadouro. Depois também foi dado para ela, para completar a plenitude da guarda, os 1000 anjos, foi dado para ela os 72 anjos da paixão, os 72 anjos da paixão, os 18 anjos da encarnação, que são esses anjos da paixão, foram os 72 anjos que se santificaram e se elevaram em altíssimo nível, por contemplar a paixão, muito profundo, mais do que os outros, e mais os 18 anjos da encarnação, que se santificaram muito elevado em graça, por contemplar a encarnação do Verbo. E mais os 12 anjos das portas, que são citados aqui pelo próprio São João, que guardam a entrada e a saída daqueles que entram e saem na cidade santa, que é a Jerusalém, guarda as portas, né, da cidade santa. Então esses anjos da paixão, esses anjos das portas, são os 12 anjos que estão aqui, que completam os 1000 anjos da guarda da Virgem Maria, que ela esteve quando estava aqui na terra. Depois que ela chegou aqui na terra, depois que ela saiu, depois que ela passou o seu tempo aqui, que ela completou, que ela se elevou ao céu pela Assunção, já não havia mais necessidade dos anjos da guarda. Não havia mais necessidade dos anjos da guarda. Então, Deus pega e deixa esses anjos como uma guarda pessoal da rainha, no céu. E essa guarda pessoal da rainha, hoje, o que é que eles fazem? Hoje eles vão, então, auxiliam as pessoas que estão, aquelas pessoas que têm missões especiais, com a Virgem Maria, dentro de uma missão especial, eles auxiliam, defendem, eles guiam, eles inspiram aquelas pessoas que têm aquelas missões mais especiais. E em alguns casos, alguma dessas pessoas que receberam uma missão muito ligada à Virgem Maria, ali muito próximo, recebem de Deus a graça de receber um anjo da guarda entre esses anjos, dos 1000 anjos da guarda, pela missão que eles têm. Isso tudo é o entendimento. Então foi assim que quando começou o combate espiritual, logo no início da nossa espiritualidade, como a gente costuma dizer, no meio daqueles combates eu andava sozinho nos interiores, eu vinha quilômetros e quilômetros sozinho, às vezes de moto, às vezes naquela noite tenebrosa de chuva e tudo, e eu me sentia, então, era um combate constante nas estradas contra as forças do mal, ações dos demônios e muitas coisas que eles se manifestavam ali para oprimir, para tentar fazer. Então eu pedi para Deus que mandasse alguns anjos que estivessem comigo, que me auxiliasse para mim poder estar mais em paz. E eu me sentia culpado por isso, porque eu tinha o meu anjo da guarda, eu sei que ele está comigo, eu sei que ele me defende. Mas aí o que foi que eu pensei? Eu fiquei muito tempo com a consciência pesada relacionada a isso, porque eu tinha o meu anjo da guarda, tinha pedido mais anjos para me ajudar nos combates, e aí eu pensei que não era preciso, fiquei assim muito tempo, depois recebo esse direcionamento de que dos 1000 anjos da guarda. Então se a Nossa Senhora teve 1000 anjos da guarda, por que não tinha só um? Porque ela precisava ser mais guarnecida. Então eu perdi a dor na consciência, e depois eu sabia que o Senhor tinha mandado alguns anjos que estavam comigo, que acabavam por visão, por alguns tipos de entendimento, de alguns tipos de visões, às vezes imaginárias, às vezes de outras formas. Eu sabia que eles estavam sempre comigo, e eu sempre tinha a sensação, dentro da visão espiritual, de que sempre na frente da minha moto, quando começava aquele temor, às vezes na estrada, aquela opressão, eu percebia que tinha sempre um anjo na minha frente, com asas e fogo, assim, não via pessoalmente, não via fisicamente, só tinha aquela impressão dentro do entendimento, não sei como explicar para vocês. E assim também via, às vezes, em cima de alguns locais, fazenda, nas fazendas por onde eu estava passando, nos portos, algumas coisas, as pessoas estavam ali parados, sempre ali comigo. Aí passava aquele medo, eu viajava a viagem toda tranquilo. E esses anjos, depois foi me dito que eram os 12 anjos das portas,
que sempre estavam comigo nas batalhas por onde eu estava, sempre nesses combates em favor da Virgem Maria, porque um apóstolo dos últimos tempos, a missão dele é propagar o nome da Virgem Maria. A missão dele é fazer com que o mundo conheça ela. A missão dele é fazer com que ela seja conhecida. A aurora vai ser conhecida a aurora, para que o povo possa conhecer o sol, para que o mundo possa receber o Jesus Cristo. Primeiro vem a aurora, antes do sol nascer. E quem veio da primeira vez primeiro foi a Virgem Maria, e na segunda vinda, quem vai vir primeiro é ela primeiro, vai aparecer no mundo de uma forma esplêndida, porque da primeira vez não foi permitido que o povo conhecesse ela com todo o seu esplendor, mas agora não tem mais as barreiras que impediu no começo da igreja que as pessoas conhecessem as grandezas e perfeições da Virgem. Mas hoje não tem mais esses bloqueios. As pessoas já sabem quem é Jesus, então hoje ela precisa ser mais conhecida do que nunca, como diz o santo. Então é por isso que a gente precisa então entender que esses são os mistérios que estão sendo conhecidos, porque Deus permite que ela seja conhecida agora. Então daí a gente vai entendendo todo esse combate, todas essas batalhas que nós estamos travando hoje, entendendo que ela está conosco nesse combate. E assim, os anjos das portas, até então, um tempo atrás, eles estavam só os anjos das portas. Depois Nossa Senhora falou que já tinha muito mais anjos no combate, depois da descoberta do que estava acontecendo na igreja, relacionada aos combates que nós travamos aqui espiritualmente, não só aqui, mas diante do mundo, diante de todo aquilo que eu explicava antes da formação para vocês, nesse combate espiritual, do qual nós estamos levantando o exército, a tropa de elite da Imaculada Conceição, para combater em favor do reino do Imaculado Coração, é o que nós estamos fazendo. Então, a partir daí, nós vamos ter que entender que aí então não estamos mais só com os anjos, os 12 anjos das portas, mas já tem muitos mais anjos dos 1000 anjos da guarda, que também competem a mesma missão de estar nos auxiliando nessas batalhas espirituais. E esses 12 anjos das portas, do qual eu sou devoto. Eu sou o único homem no mundo que tem a devoção pelos anjos das portas. É interessante isso, né? Como é uma espiritualidade toda nova, né? Deus dá tudo novo, parece que é tudo antigo, mas tudo novo, né? Eu sou devoto dos anjos das portas. Por quê? Porque se a gente pega o capítulo 21 do livro de Apocalipse, no versículo 21, vai dizer assim: e cada uma das 12 portas, os anjos guardavam as 12 portas, e cada uma das 12 portas é feita de uma só pérola. Cada uma das 12 portas é feita de uma só pérola. E aí eu vou entrar no mistério com vocês. Se a pedra que Davi usou para matar o gigante é a pedra do rosário, se a pedra da escada que Jacó viu é a pedra do rosário, se as pedras se eu vou pegar pegar todos os simbolismos da Bíblia, eu passo o resto da noite falando para vocês aqui sobre com que se compara o rosário da Virgem Maria, como os santos falaram e como eu afirmo também. Não muitas coisas eles falaram e outras coisas a gente sabe por graça, porque as pessoas pensam que nesse tempo nada mais pode ser mais, o Espírito Santo não pode direcionar mais nenhum conhecimento. Existem coisas que foi conhecido no passado e existem coisas que o Senhor ainda vai revelar nesses tempos. Porque é preciso que a Virgem Maria seja mais conhecida do que nunca. E como ela vai ser mais conhecida do que nunca se Deus não revela pra gente as verdades que Ele precisa que a gente pregue, sabe? E a gente está só começando, com a misticidade de Deus já tem muito mais a se falar dela. Então a partir daí então, se a pedra do rosário é a pedra da funda de Davi, então a pedra da porta da mística cidade de Deus, a pedra da porta da mística cidade de Deus é a pedra do nosso rosário. Se a cidade é mística... Oi? Pode falar, Mateus. Tá. 40 segundos. Deixa eu pegar aqui. Então nós estávamos falando sobre se a comparação da pedra do rosário é a pedra da funda de Davi que matou Golias, é a pedra do rosário, as pedras do Jordão que foram colocadas ali para a travessia do povo no tempo do Mar Vermelho, na travessia do Jordão, para chegar na Terra Prometida, é as pedras do rosário. Se as pedras da escada que Jacó viu, que levava até o céu, é as pedras do rosário, e eu poderia muito mais comparar com tantas outras coisas dentro da Bíblia. Poderia passar a noite toda falando sobre as comparações das pedras do rosário ao que os santos revelaram. E há muitas outras coisas que nós estamos revelando por motivo da graça de Deus que nos dá a conhecer. Porque se Deus diz que nesses tempos a Virgem Maria precisa ser mais conhecida do que nunca, então Ele vai precisar mostrar para a gente aquilo que o mundo ainda não conheceu sobre ela. E a nossa missão, a missão dos apóstolos dos últimos tempos, profetizado por ela mesma, lá tanto em La Salete como em outros lugares pelos santos,
pelo próprio São Luís, Maria Grignion de Montfort no tratado, então lá ele vai dizer que ela deve ser mais conhecida do que nunca. Então, como nós vamos pregar o conhecimento sobre ela, se Deus não puder revelar alguma coisa sobre ela agora? Nós estamos só começando com essas pregações, ainda tem muito mais coisa sobre ela que as pessoas nem imaginam que nós vamos falar dela. Sabe? Para a honra e glória de Deus, para a honra do nome da Virgem Maria, para o conhecimento e para a derrota do anticristo e do demônio. É para isso que a gente vai pregar. Eles vão pagar o preço nas mãos dos apóstolos dos últimos tempos. Eles podem se levantar, eles podem fazer o que eles quiserem, mas nas mãos dos apóstolos dos últimos tempos, na mão da Virgem Maria, que unido a ela, nós vamos esmagar a cabeça da serpente, como o próprio São Luís fala. E é isso que nós vamos fazer. E ele que se prepare. Por isso que eu falava ainda agora há pouco, que o combate não é simplesmente um combate só físico pessoal, mas é um combate muito maior, que vocês vão entender no decorrer de mais informações, mais entendimento, e nós vamos chegar lá. Então, continuando aí, vai dizer que a pedra do rosário, que a pedra, a porta, as pedras que, uma das 12 portas, e as 12 portas eram feitas de uma só pedra. Então, a pedra da entrada da cidade santa, vamos entender o mistério. Como é feito o reino do Imaculado Coração e o reino do Sagrado Coração, para a gente entender. Não é feito delineado por áreas físicas, humanas. Você vai ali que esse espaço aqui humano é o reino de Deus. Não, o reino de Deus é feito no coração do homem. Então o reino do Imaculado Coração é feito dentro do nosso coração. Se assim é dito, então nós não entramos no reino físico humano, nós entramos no reino espiritual. Na medida que, na nossa convenção, da nossa entrada naquela mística cidade de Deus. E se tem 12 portas, e dessas portas são feitas de uma só pérola, eu posso afirmar para vocês, sem medo de dúvida, que a pedra que faz você entrar dentro da cidade santa, que é a Virgem Maria, e está dentro do reino do Imaculado Coração, é a pedra do rosário. É a pedra do rosário. E quando você está fora, só há lobos e cães devoradores. Mas quando você está dentro da cidade santa, então você tem uma muralha de Jerusalém, o manto da Virgem Maria, que te defende e te defende de todo mal. Daí que quando você reza o seu rosário, você entra na cidade santa. Mas quando você para de rezar, você sai da cidade santa, do estado que você estava. Do estado espiritual que você estava. E é por isso, então, que aí vai ter então a questão do que nós estamos explicando. Então é por isso que quando a gente entra na cidade santa, a gente entra lá dentro, a gente está no estado de espírito tão maravilhoso como o rosário, acho que muitos de vocês já estão percebendo na Escola de Maria Online. Então, e você que vai ouvir esse vídeo aí no YouTube, se inscreva no nosso canal e pode compartilhar e venha para a Escola de Maria Online também conhecer mais coisas sobre o que nós estamos falando aqui. Então, a partir daí, você vai ver que é por isso então que quando ali João vai ver e vai comparar Nossa Senhora e vai dizer que é uma cidade santa, que é a Jerusalém que desceu do céu, que é a noiva, a esposa de Deus, porque ela é a esposa de Deus. Ela é a única que é esposa, é mãe e é filha. Ela cumpre os 3 papéis ali dentro da graça, unida com Deus, sabe? Como os santos diziam, a Divina Maria, né? Não porque ela seja de Deus, mas ela é tanta graça que chega mais próximo da divindade que tem a ela. Daí então ele vai dizer, ó: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e já não haverá nem morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Cadê o grito? Cadê a dor? Que dor? A dor nós oferecemos a Deus como sacrifício vivo, santo, a Deus. Isso é a dor, sabe? Grito, quem vai ver a gente gritando no martírio? Nós, os santos de Deus, aqueles que são chamados à santidade. A gente fala santo de Deus porque nós estamos na santidade, na plena do estado de graça, tá, pessoal? Não é porque a gente já somos santos e reconhecidos pela igreja. Só para deixar algumas pessoas que podem usar isso aí para querer difamar a gente depois, sabe? Mas a igreja santa, aqueles que são fiéis, santos de Deus, qual foi o mártir que você viu gritando na hora do martírio? Cadê por exemplo, lá o Estevão? Como é que Estevão foi gritar? Quem foi que viu Estevão gritando na hora do martírio? Estevão estava dizendo, olha, eu vejo o céu aberto, sabe? Eu vejo ali Deus no direito do Pai, ali na mão direita do Pai, pronto. É isso que a igreja vê, sabe? É isso que a igreja passa. A gente não tem grito, chororô por causa de dorzinho, nós estamos aqui para vencer a batalha, carregando a cruz, suportando o combate espiritual até o final, sabe? Então é por isso que vai dizer. Então, por isso, e ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e já não haverá grito nem dor, porque passou a primeira condição. Então essa é a força, essa é a batalha que nós travamos hoje. E porque nessa mística cidade de Deus, quando a gente reza o Santo Rosário, quando a gente reza o Santo Rosário, então a gente entra na cidade santa de Deus, na mística cidade de Deus, a Jerusalém Celeste. Então esse é o entendimento maior. Então é por isso que a gente entra na cidade santa quando a gente reza o rosário. Quando você reza o rosário, você entra na cidade santa. Quando você para de rezar o rosário, você sai da cidade santa. Porque é impossível você estar dentro, em plenitude com a Virgem Maria, sem fazer o que ela lhe pediu.
E ela não pediu para rezar o texto. Ela falou para os pastorinhos lá, que muita gente usa isso para confundir as pessoas. Ela disse, os pastorinhos, nós rezamos o texto e tal. Continue rezando o texto, porque quando chegar lá em dia 13 de outubro, texto. Não, ela dizia, reze o texto até chegar dia 13 de outubro. Quando chegar dia 13 de outubro, ela disse, eu sou a Senhora do Rosário, reze o Rosário todos os dias. É isso que Nossa Senhora espera de nós e espera que a gente conclua. Por isso, eu exorto vocês a rezarem o Rosário todos os dias, a se manterem perseverantes e que Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora sempre o proteja. Que Deus abençoe Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.